Em abril de 1945, Benito Mussolini era um ditador derrotado que tentava escapar do norte da Itália. O regime fascista havia colapsado e o líder que havia governado com autoridade absoluta buscava fugir disfarçado, acompanhado por um pequeno grupo de seguidores leais. O que havia sido poder e controle se tornou medo e desespero em suas últimas horas. A situação militar era irreversível. As tropas alemãs recuavam, os partidários dominavam as estradas e a população esperava um acerto de contas. Mussolini sabia que não teria negociação possível nem refúgio seguro. O objetivo era escapar para a Suíça, mas cada quilômetro o aproximava mais de sua captura. Clara Petacci, sua amante, insistiu em permanecer ao seu lado até o final, assumindo o mesmo risco mortal. Que decisões tomou Mussolini nessas últimas horas? Que erros o levaram direto aos partidários? Como terminou o dia final do ditador fascista? Na primavera de 1945, a República Social Italiana enfrentava sua dissolução definitiva. A estrutura militar que sustentava o regime se fragmentava rapidamente sob a pressão combinada dos exércitos aliados. A Frente Sul, que havia sido reforçada em torno da linha gótica, deixou de ser uma defesa organizada após a ofensiva lançada no início de abril. A resistência alemã e fascista desmoronou-se em poucos dias perante a superioridade material e aérea de britânicos, americanos e poloneses. Com a queda de Bolonha no dia 21 de abril, as tropas alemãs receberam ordens de se retirarem para a Áustria e Alemanha, esperando se render aos aliados ocidentais antes de que o fizesse o Exército Vermelho. O vazio de poder foi aproveitado pelas formações partisãs que ocuparam cidades, armaram emboscadas em estradas estratégicas e consolidaram comitês de liberação como autoridades de facto na Lombardia e no Vêneto. A administração fascista deixou de funcionar como aparelho coerente. No norte, os escritórios ministeriais encontravam-se paralisados. Os funcionários fugiam ou se escondiam, e as comunicações oficiais ficavam interrompidas durante dias inteiros. O Estado reduzido à sua mínima expressão mal existia além do nome, e em seu interior Benito Mussolini mantinha-se formalmente como chefe do regime, embora há muito tempo houvesse perdido toda a capacidade de decisão efetiva. Desde seu resgate no Gran Sasso em setembro de 1943, havia sido reinstalado no poder por decisão de Hitler, mas sua figura havia se transformado em um símbolo vazio, sustentado pela vontade alemã mais do que pela autoridade pessoal que havia exercido no passado. O seu declínio físico era evidente. Os problemas gástricos que sofria há muitos anos tinham se agravado até lhe causarem dores constantes e perda notável de peso. Os seus traços estavam mergulhados, a voz enfraquecida, e a sua presença pública era cada vez mais esporádica. Durante as sessões de trabalho, mal conseguia manter a atenção durante alguns minutos, antes de cair em longos silêncios. A energia que em décadas anteriores o tinha tornado num líder omnipresente reduzia-se agora a breves acessos de irritação, seguidos por apatia prolongada. No plano político, a iniciativa tinha passado completamente para outros atores. Os hierarcas fascistas discutiam em reuniões improvisadas sobre como proceder enquanto o avanço aliado se aproximava de Milão. As opções se limitavam a dois caminhos: uma retirada para o norte ou algum tipo de negociação através dos partidários. A primeira alternativa, apresentada sob a ideia do reduto alpino no Valtellina, pretendia organizar uma defesa final nas montanhas convertidas em fortaleza natural. Alessandro Pavolini foi o principal defensor deste plano, insistindo que seria possível resistir com um núcleo de fiéis armados. Contudo, outros dirigentes consideravam isso impraticável diante da falta de recursos, armas e vontade popular. A segunda opção era uma aproximação direta ao Comitê de Libertação Nacional, que já controlava amplas zonas do norte, mas esta ideia colidia com a negativa de Mussolini, para quem qualquer tentativa de negociação equivalia a uma rendição desonrosa. A transferência do ditador para Milão no dia 18 de abril desde Gargnano refletiu a busca de uma proximidade ilusória ao poder. Na capital lombarda, ainda restavam tropas alemãs e ministérios que funcionavam de forma intermitente. O contato com oficiais nazistas oferecia a sensação de não estar completamente abandonado.
embora na prática os comandos alemães já se preparassem para evacuar a região. A presença de Mussolini em Milão coincidiu com as últimas reuniões formais de seu gabinete entre o dia 22 e o dia 25 de abril. Aquelas sessões, desenvolvidas em meio à confusão e à falta de coordenação, evidenciavam a paralisia do regime. Cada ministro propunha soluções contraditórias, desde iniciar conversas imediatas com os partisanos até preparar rotas de fuga para a Suíça. Nenhuma proposta alcançava consenso, e as discussões terminavam sem resoluções operativas. Na manhã de 25 de abril, na prefeitura de Milão, Mussolini recebeu vários líderes do regime. O ambiente era tenso, dominado pela consciência de que a insurreição geral já havia sido proclamada em todo o norte. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Serafino Mazzolini, defendeu o estabelecimento de contatos com o Comitê de Libertação Nacional para evitar mais derramamento de sangue e salvar a população civil de uma destruição desnecessária. Sua proposta encontrou eco em alguns participantes, mas o ditador a rejeitou imediatamente, alegando que significaria aceitar a capitulação. A decisão respondia mais a uma preocupação com a imagem pessoal do que a uma avaliação militar da situação. Nesse mesmo dia, o arcebispo de Milão, cardeal Ildefonso Schuster, se reuniu com Mussolini numa tentativa de mediação. O cardeal transmitiu a exigência de rendição incondicional por parte dos líderes da resistência, respaldados pelo controle efetivo da cidade e dos seus acessos. A presença de oficiais alemães no encontro deixou claro que o interesse de Berlim já não incluía apoiar o Duce. Os nazistas haviam decidido priorizar sua retirada para o norte e não estavam dispostos a comprometer tropas na defesa de um regime esgotado. Mussolini ouviu as condições sem oferecer uma resposta clara, limitando-se a assinalar que deveria consultar com seus aliados. A reunião terminou sem avanços e com a sensação de que o desfecho estava cada vez mais próximo. À tarde, em uma nova reunião de gabinete, discutiu-se a possibilidade de fugir para a Suíça. Vários hierarcas argumentaram que o regime havia deixado de existir na prática, pois as principais rotas estavam sob controle partidário e a entrada dos aliados em Milão era questão de horas. Mussolini permaneceu quase o tempo todo em silêncio. Evitava comprometer-se com alguma estratégia concreta e só intervinha para rejeitar qualquer forma de rendição formal. Repetia que não desejava cair prisioneiro e que devia encontrar uma saída pessoal. Sua ambiguidade acentuou a sensação de abandono entre os ministros, que começaram a dispersar-se pela cidade em busca de esconderijos ou rotas de escape individuais. Essa noite, o ditador tomou a decisão de abandonar Milão. Após mais de 20 anos de domínio absoluto, o homem que havia dirigido a Itália desde a varanda do Palácio Venécia se preparava para partir sem escolta oficial, confiando na proteção que ainda podiam oferecer os alemães. Sua saída marcava não apenas o colapso da República Social Italiana, mas também a evidência de que sua figura havia perdido todo o poder real. O último dia de Mussolini como governante não terminou com proclamações nem discursos, mas com a preparação silenciosa de uma fuga que o transformaria em fugitivo dentro do seu próprio país. Na noite de 25 de abril de 1945, Benito Mussolini abandonou Milão acompanhado de Clara Petacci. A insurreição geral proclamada pelo Comitê de Libertação Nacional tinha transformado a cidade em cenário de confrontos e controles, enquanto as tropas alemãs empreendiam sua retirada para o norte. Permanecer na capital lombarda equivalia a uma captura imediata, por isso o ditador decidiu juntar-se a uma coluna da Wehrmacht que se dirigia para a fronteira suíça. Com ele viajavam hierarcas fascistas, familiares e colaboradores que buscavam refúgio sob a proteção dos uniformes alemães. O comboio era composto principalmente por caminhões de artilharia antiaérea, sob o comando do tenente Fritz Birzer. A esta força juntaram-se automóveis com altos funcionários italianos e caminhões carregados de pertences pessoais. Entre os fugitivos estava Alessandro Pavolini, secretário do Partido Fascista Republicano, junto a outros dirigentes que esperavam encontrar no exílio uma alternativa à iminente derrota. As famílias transportavam malas com roupas, objetos de valor e dinheiro em espécie, conscientes de que aquilo representava sua única garantia de sobrevivência. Mussolini tentou ocultar sua identidade.
Ele raspou a cabeça, vestiu um casaco longo de oficial alemão, cobriu-se com capacete e óculos escuros e portou documentação falsa que o apresentava como suboficial. No entanto, sua aparência não era convincente. As feições que haviam ocupado durante anos os cartazes e noticiários eram demasiado conhecidas, e sua postura encurvada o distinguia dos jovens soldados que o rodeavam. Clara Petacci, em contraste, rejeitou qualquer tentativa de disfarce. Vestia um casaco de pele e joias visíveis, o que a tornava uma figura chamativa no meio de um grupo heterogêneo de fugitivos. Sua determinação de acompanhar Mussolini em todo momento a levou a ignorar recomendações de fugir com sua família ou adotar uma aparência discreta. A coluna partiu em direção a Como. As estradas do norte da Itália estavam em estado de confusão. Os partisãs tinham organizado controles variáveis que apareciam e desapareciam rapidamente, obrigando os veículos a apresentar documentos ou salvo-condutos. Os alemães confiavam na força de seu uniforme para atravessar essas rotas, embora estivessem conscientes de que o risco aumentava com cada quilômetro. Ao longo do trajeto, os habitantes de vilas e aldeias observavam com desconfiança a caravana. Suspeitava-se que entre os soldados em retirada viajavam hierarcas fascistas, embora ainda não se conhecesse com certeza o paradeiro do Duce. A desordem interna refletia o colapso do regime. O comboio não respondia a um planeamento unificado, mas sim à acumulação de interesses individuais. Alguns viajavam armados, outros transportavam bens ocultos e todos dependiam da cobertura simbólica que a bandeira alemã oferecia. A prioridade da Wehrmacht não era proteger os italianos, mas chegar à Áustria para se render aos aliados ocidentais. Os fascistas encontravam-se assim numa posição secundária, tolerados como acompanhantes numa retirada cujo objetivo não incluía garantir a sua segurança. Mussolini permanecia em silêncio, oculto na parte traseira de um veículo. As suas intervenções eram reduzidas a gestos ou frases breves, sem tomar iniciativa. O controle da marcha recaía sobre os oficiais alemães e em figuras como Pavolini, que ainda defendia a ideia de um reduto nos Alpes. A diferença com Clara Petacci era notável. Ela se mostrava visível, conversava com soldados e acompanhantes nas paradas e mantinha um comportamento que chamava a atenção. Seu traje e atitude sublinhavam a excepcionalidade de seu vínculo com Mussolini, que, disfarçado, tentava passar despercebido. À medida que o comboio avançava para o norte, os controles partidários se intensificavam. Em localidades próximas ao Lago de Como foram instaladas barricadas improvisadas. Os alemães exibiam documentos e mantinham um tom de autoridade para impor a sua passagem, conseguindo por vezes evitar detenções. No entanto, a margem de movimento se estreitava. Cada controle representava a possibilidade de serem descobertos, e os rumores sobre a presença de altos dirigentes fascistas em fuga circulavam entre as brigadas de resistência. No dia 26 de abril, o comboio contornou a margem do Lago de Como. O ambiente mostrava vilas senhoriais, caminhos estreitos e colinas cobertas de vegetação, mas por trás dessa aparência tranquila, desdobrava-se uma vigilância constante. Os partidários tinham recebido relatórios sobre movimentos incomuns e estavam atentos a qualquer detalhe. Dentro da coluna, as famílias italianas escondiam suas joias e dinheiro, enquanto alguns homens escondiam armas curtas. Os soldados alemães observavam com tensão as margens da estrada, conscientes de que qualquer controle poderia deter o seu avanço. Mussolini continuava encolhido sob o capacete. Já não era o chefe de Estado que aparecia em discursos multitudinários, mas sim um passageiro silencioso em um caminhão militar. Seu disfarce não conseguia integrá-lo no grupo de soldados, e sua figura era demasiado reconhecível. O contraste com seu passado imediato era absoluto. Da varanda do Palazzo Venezia para uma posição marginal em um comboio sem rumo claro. À noite do 26 ao 27, a coluna descansou na zona de Menaggio, na margem ocidental do lago. Foram estabelecidos postos de guarda alemães, embora com vigilância limitada. A prioridade era continuar avançando ao amanhecer, não assegurar um acampamento estável. Em paralelo, as brigadas partidárias da região reforçaram os controles, alertadas pelas notícias de movimentos suspeitos. No dia seguinte, 27 de abril, o comboio retomou a marcha em direção a Dongo. A proximidade da fronteira suíça alimentava a esperança dos fugitivos.
No entanto, a pressão dos grupos de resistência se intensificava. O trajeto pela margem do lago, outrora rota de turismo, tornou-se um corredor vigiado, com postos de controle que reduziam cada vez mais a margem de escape. Mussolini permanecia oculto em seu veículo, sem expressar decisões nem mostrar iniciativa. Clara Petacci continuava ao seu lado, visível e decidida a não se separar. O comboio avançava lentamente por estradas sinuosas, ciente de que a qualquer momento poderia encontrar um controle partigiano capaz de pôr fim à fuga. O desfecho parecia aproximar-se a cada curva do caminho, enquanto a fronteira continuava sendo uma meta incerta. Na manhã de 27 de abril de 1945, a coluna alemã em que viajavam Benito Mussolini, Clara Petacci e vários hierarcas fascistas avançava pela margem ocidental do Lago de Como. O objetivo era alcançar a fronteira suíça, última esperança de escapar do território italiano. No entanto, o controle partidário na região estava se intensificando. A 52 Brigada Garibaldi havia recebido informes sobre comboios suspeitos que transportavam fugitivos italianos entre tropas alemãs em retirada. Na localidade de Musso, próxima a Dongo, os partisãs instalaram um controle de estrada. O posto era dirigido por Pierluigi Bellini Delisle e Urbano Lázaro, conhecido com o nome de Guerra Bill. A ordem era revisar todo o veículo em direção ao norte e deter qualquer italiano que tentasse se camuflar entre soldados alemães. Cerca do meio-dia, a coluna liderada pelos caminhões de artilharia alemã chegou ao local. Os oficiais do Reich, acostumados a impor autoridade, tentaram apresentar a caravana como uma unidade regular em retirada. Mostraram salvo-condutos e documentação em ordem, mas a tensão era evidente. Os partisãs notaram irregularidades no comboio. Alguns dos viajantes não tinham o aspecto de militares experientes. As suas posturas, o seu nervosismo e a qualidade duvidosa dos documentos chamaram a atenção. Urbano Lázaro ordenou uma revista exaustiva. Um a um, os ocupantes desceram dos veículos para mostrar os seus papéis. Os primeiros revelaram-se alemães autênticos, com sotaque e comportamento que não despertaram suspeitas. No entanto, na parte traseira de um caminhão apareceu um grupo de indivíduos com aspecto civil e uniformes mal ajustados. Foi então que Lázaro reparou num homem que permanecia sentado, com a cabeça baixa, um capacete de aço e um casaco militar demasiado largo. O rosto lhe parecia familiar. A mandíbula proeminente e os traços marcados coincidiam com os que tinha visto em cartazes de propaganda durante anos. Pediu que o homem se levantasse. Este obedeceu lentamente, sem pronunciar palavra. Lázaro o observou de perto e o identificou. Era Benito Mussolini. A confirmação foi transmitida de imediato ao comandante Bellini, e a notícia se espalhou rapidamente entre os partidários. Após anos de combate, tinham sob custódia o dirigente máximo do regime fascista. Mussolini não ofereceu resistência. Não tentou escapar, nem procurou refúgio entre os soldados alemães. Permanecia em silêncio com um olhar ausente e fixo no chão. A passividade contrastava com as reações dos chefes que o acompanhavam. Alguns ofereceram dinheiro e joias em troca de liberdade. Outros insistiram que eram funcionários sem responsabilidade militar. Alessandro Pavolini foi reconhecido de imediato e preso. Buffarini Guidi, ministro do Interior, também foi identificado e colocado sob custódia. O grupo de prisioneiros incluía ministros, altos funcionários e dirigentes do partido, o núcleo político que havia sustentado a República Social Italiana em seus últimos meses. Os oficiais alemães, por sua vez, não intervieram. O tenente Fritz Birzer declarou que sua missão se limitava a transportar seus homens para a Áustria e que os italianos se haviam agregado sem autorização formal. A Wehrmacht não demonstrou intenção de defender Mussolini nem os hierarcas. Sua prioridade era prosseguir para o norte e render-se às forças aliadas ocidentais. A indiferença alemã confirmou o isolamento definitivo do Duce. Clara Petacci, que viajava em outro veículo, exigiu permanecer junto a Mussolini. Foi presa com ele, ignorando os avisos de que poderia escapar se se afastasse. Sua decisão a colocou entre os prisioneiros sob vigilância armada. Os fascistas detidos foram desarmados, revistados e conduzidos para o interior de Dongo.
A população local, alertada pelo movimento incomum na estrada, começou a se concentrar em torno ao local. Reconheceram vários líderes capturados e repreenderam-nos abertamente. Pavolini foi insultado por moradores que o identificaram como figura destacada do regime. Mussolini foi transferido para um edifício da aldeia para ser vigiado de maneira mais rigorosa. A notícia de sua captura se espalhou em questão de horas. Os partisãs transmitiram o acontecimento por rádio clandestina e por mensageiros ao Comando Superior da Resistência. A detenção não afetava apenas o ditador, mas a maioria do último governo fascista. Em poucas horas, o regime foi reduzido a um grupo de homens desarmados, sob custódia de brigadas locais. O comboio alemão, liberado da presença dos italianos, continuou a sua marcha para o norte. Os oficiais respiraram aliviados ao deixar para trás a responsabilidade de Mussolini. A separação selou o colapso da aliança entre o fascismo italiano e o nazismo alemão em solo italiano. Em Dongo, os partisãs iniciaram interrogatórios preliminares. Registraram nomes, cargos e posições de cada detido. A magnitude da prisão foi compreendida imediatamente. Tinham sob custódia o Duce e a cúpula da República Social Italiana. Mussolini, sentado em silêncio, evitava olhar para seus captores. Não pronunciou defesa nem pedido algum. A ausência de palavras contrastava com as súplicas de outros hierarcas que buscavam salvar suas vidas. Clara Petacci mantinha-se ao lado dele, visivelmente afetada, mas decidida a não se separar. A captura em Dongo pôs fim à fuga iniciada em Milão 2 dias antes. A fronteira suíça estava a poucos quilômetros, mas se revelou inalcançável. Um controle improvisado de uma brigada partisana foi suficiente para deter a fuga e colocar o ditador nas mãos de seus adversários. A notícia viajou rapidamente até os comandos superiores do Comitê de Libertação, onde começaram a ser discutidas as opções sobre o destino dos prisioneiros. Após a captura em Dongo, Benito Mussolini e Clara Petacci foram transferidos para a aldeia de Bonzanigo, no município de Mesegra, junto ao lago de Como. A Brigada Garibaldi 52 decidiu afastá-los do núcleo urbano e confiná-los em uma fazenda local, escolhida por seu isolamento e pela facilidade de manter a vigilância sem risco imediato de resgate. O lugar, uma construção simples de pedra, contava com um pequeno quarto e mobiliário escasso, suficiente para manter os prisioneiros sob controle até receber instruções dos comandos superiores da resistência. A transferência foi efetuada ao anoitecer de 27 de abril. Mussolini viajou em silêncio, sem trocar palavras com seus guardiões, enquanto Clara Petacci chorava durante o trajeto. Ao chegar à fazenda, foram conduzidos ao quarto destinado ao seu encarceramento e ficaram sob guarda permanente. A cena contrastava com a magnitude política do personagem detido. O dirigente, que havia governado a Itália durante mais de 2 décadas, encontrava-se agora recluso em um espaço reduzido, cercado por jovens partisãs armados. Os testemunhos recolhidos posteriormente coincidem em descrever Mussolini como um homem abatido. Sentou-se contra a parede com a cabeça baixa, evitando o contato visual. Mal murmurava frases curtas, sem intenção de diálogo. Clara Petacci, por outro lado, manteve-se ativa, agarrada ao seu braço, tentando falar com os guardiões. Pedia-lhes clemência e lembrava a condição de chefe de Estado que seu companheiro tinha ostentado, como se esse argumento pudesse garantir um tratamento diferente. Ao não obter resposta, recorria ao choro e à promessa de não se separar dele sob nenhuma circunstância. Durante as primeiras horas de cativeiro, Mussolini ofereceu aos partisãs ouro e dinheiro escondidos em vários locais, tentando negociar sua libertação e a de Clara. Assegurou conhecer a localização de depósitos de metais preciosos e divisas pertencentes ao regime. A proposta foi rejeitada sem hesitações. Para os guardas, muitos deles com familiares mortos em combates ou represálias, qualquer compensação material carecia de sentido. Em outros momentos, o prisioneiro perguntou pelo paradeiro de sua esposa Rachel e de seus filhos. Falou de Romano, dedicado à música, e de Eda, viúva de Galeazzo Ciano, executado em 1944. Suas referências familiares mostravam uma preocupação privada, distante da retórica política que o havia caracterizado no passado. Os guardas escutavam em silêncio, sem oferecer respostas. Enquanto isso, os responsáveis sobre a brigada debatiam sobre o destino dos prisioneiros.
Alguns defendiam a conveniência de um julgamento público que permitisse documentar os crimes do regime e legitimar o novo poder. Outros insistiam na necessidade de agir com rapidez, lembrando que em setembro de 1943, um comando alemão havia resgatado Mussolini do Gran Sasso. Temiam que, se a detenção se prolongasse, algo semelhante pudesse se repetir, pois ainda havia unidades alemãs em retirada na região do lago. A lembrança daquela operação condicionava as deliberações. Embora em abril de 1945 o Reich estivesse em plena decomposição, persistia a preocupação de que se organizasse uma tentativa desesperada de libertação. A proximidade de colunas alemãs que buscavam chegar à Suíça reforçava essa possibilidade. Os partisanos concluíram que cada hora adicionava risco, o que aumentava a pressão sobre as decisões que deviam ser tomadas. No interior da granja, Mussolini continuava imóvel. Sua figura silenciosa contrastava com a agitação dos hierarcas detidos em Dongo, que haviam reagido com súplicas e protestos. Clara, exausta, alternava lágrimas com súplicas. Em um momento pediu aos guardiões que a executassem e perdoassem a Mussolini, sem obter resposta. A tensão aumentava entre os jovens combatentes, que não sabiam se a consideravam cúmplice política ou acompanhante sem responsabilidade. À meia-noite, chegaram mensagens de Milão. O Comitê de Libertação Nacional do Norte da Itália estava informado da captura e discutia a resolução final. Alguns dos seus dirigentes propunham transferir o prisioneiro para a capital lombarda para apresentá-lo publicamente, enquanto outros defendiam a execução imediata. As ordens eram ambíguas e a decisão ficou adiada. Na prática, os partidários de Bonzanigo deviam manter Mussolini sob custódia até receber instruções claras. Para evitar qualquer tentativa de libertação, a vigilância foi reforçada. Estabeleceram-se turnos permanentes em frente à porta e à janela do quarto. A família proprietária da casa manteve-se afastada, limitando-se a fornecer comida e água, enquanto a pressão sobre os guardas aumentava. A possibilidade de um ataque alemão, embora incerta, obrigava a manter o máximo estado de alerta. Mussolini pediu papel e lápis várias vezes com a intenção de escrever. Os partigiani recusaram o pedido. Em uma única ocasião, conseguiu redigir algumas frases em um papel solto, que não foram conservadas completas. Segundo alguns testemunhos, tratava-se de anotações dispersas sobre sua trajetória e sobre como acreditava que seria julgado pela história. O gesto refletia sua desconexão da situação imediata e seu refúgio em pensamentos isolados. A madrugada do dia 28 de abril decorreu sem incidentes externos. Dentro do quarto, a cena permaneceu inalterada. Um ditador em silêncio, uma companheira que não parava de suplicar e alguns guardiões que observavam à distância. Para os jovens partidários, muitos deles camponeses e operários, a imagem era reveladora. O homem que havia governado com discursos multitudinários encontrava-se reduzido a prisioneiro indefeso numa fazenda isolada. Ao amanhecer, chegou a ordem de manter a custódia até a chegada de um enviado do Comitê de Libertação Nacional do Norte da Itália. A instrução não resolvia a questão de fundo, mas confirmava que o desfecho estava próximo. Os guardas permaneceram em alerta, vigiando a estrada diante da possibilidade de um movimento inesperado. No interior, Mussolini continuava sentado com o olhar baixo, enquanto Clara insistia em obter uma resposta que não chegava. Na manhã de 28 de abril de 1945, enquanto Benito Mussolini permanecia sob custódia em Bonzanigo, o Comitê de Libertação Nacional do Norte da Itália, reunido em Milão, resolveu seu destino. Após longas discussões noturnas, a ordem transmitida foi inequívoca: execução imediata. Um julgamento formal foi descartado por considerá-lo inviável no meio da situação militar. A lembrança de seu resgate no Gran Sasso em setembro de 1943, somada ao risco de uma operação alemã na zona do Lago de Como, inclinou a balança para uma solução rápida. Os principais líderes da resistência, entre eles Luigi Longo, Sandro Pertini e Leo Valiani, concordaram que mantê-lo vivo representava um perigo político e militar. Enquanto permanecesse prisioneiro, existia a possibilidade de que seus seguidores tentassem libertá-lo, ou de que sua figura continuasse servindo como ponto de referência para os fascistas sobreviventes.
Além disso, a informação recebida de várias brigadas alertava sobre movimentos alemães em direção ao norte, o que reforçou a necessidade de agir rapidamente. A responsabilidade recaiu sobre Walter Audísio, conhecido como Colonelo Valério, comandante partigiano com ampla experiência em operações armadas. O seu histórico de disciplina e compromisso tornava-o no encarregado ideal para realizar uma missão que devia ser cumprida sem hesitações. Recebeu em Milão credenciais oficiais que o autorizavam a agir em nome do Comitê de Libertação Nacional do Norte da Itália, junto com a instrução explícita de executar Mussolini e qualquer acompanhante que permanecesse ao seu lado no momento da operação. Audísio partiu para o lago acompanhado de Aldo Lampredi, apelidado de Guido, e Michele Moretti, conhecido como Pietro. O grupo viajava em veículos requisitados, armados com submetralhadoras e pistolas. Escolheram rotas secundárias para evitar encontros com tropas em retirada. Durante o trajeto, revisaram o plano: identificar o prisioneiro, cumprir a ordem com rapidez e garantir o transporte imediato dos corpos para Milão. A prioridade era evitar atrasos ou interferências que pudessem alterar a missão. No início da tarde, chegaram à fazenda onde Mussolini e Clara Petacci haviam passado a noite. Os guardas da brigada local informaram que o ditador se manteve apático e silencioso, enquanto sua companheira insistia em súplicas sem resposta. Audísio mostrou a documentação oficial e assumiu a custódia dos prisioneiros. Comunicou que seriam transferidos, sem especificar o destino. Mussolini recebeu a ordem sem manifestar resistência, limitando-se a seguir as instruções. Clara insistiu em permanecer ao seu lado e rejeitou a possibilidade de viajar em um veículo diferente. A transferência foi efetuada em um caminhão militar aberto, custodiado por partisanos armados. A distância entre Bonzanigo e Giulino di Mezzegra era curta, mas o trajeto foi realizado com máxima precaução. A estrada margeava o lago em uma zona de curvas estreitas e populações dispersas. Audísio permanecia atento a qualquer sinal de presença alemã. O destino escolhido foi a Vila Belmonte, uma residência privada situada na estrada principal da vila, que oferecia discrição e fácil acesso para veículos. O caminhão parou em frente ao portão de ferro da vila pouco depois de 13h. O local estava deserto, sem presença militar nem civis que pudessem interferir. Mussolini desceu lentamente, auxiliado por um dos partisãs. Caminhava com rigidez e o olhar perdido, sem pronunciar palavra. Clara segurou-se ao seu braço direito e recusou-se a se separar quando tentaram afastá-la. Audísio ordenou que ambos fossem colocados junto ao portão, sob a vigilância de um semicírculo de combatentes. A preparação foi breve. Audísio pegou uma submetralhadora MAS de fabricação francesa e apontou para o peito de Mussolini. Naquele instante, a arma emperrou. Houve alguns segundos de silêncio absoluto. Mussolini permaneceu imóvel, sem aproveitar a falha. Clara soltou um grito, interpretando o momento como um sinal de esperança. Audísio jogou a arma e pegou outra de um de seus companheiros, uma submetralhadora em condições de uso. Apontou novamente e disparou uma rajada controlada. Os projéteis impactaram no torso de Mussolini, atravessando o peito e o abdômen. O corpo desabou imediatamente sobre o chão empedrado. A morte foi quase instantânea, provocada por danos internos massivos e hemorragias irreversíveis. Não houve palavras finais. Clara se lançou sobre o cadáver, abraçando-o e suplicando clemência. Sua reação não alterou o desenrolar da operação. Audísio cumpriu a ordem recebida e atirou contra ela. Os projéteis atingiram a parte superior de seu corpo, provocando uma morte rápida. Os partidários verificaram imediatamente a ausência de pulso e respiração. Constatou-se que ambos estavam mortos. Exames médicos posteriores confirmaram que Mussolini apresentava múltiplos ferimentos de bala no torso e no abdômen, com fraturas costais e perfurações pulmonares. Clara Petacci tinha recebido vários tiros no torso, todos letais. Os corpos ficaram estendidos alguns minutos no chão enquanto a zona era assegurada. A cena foi controlada com disciplina militar. Os combatentes formaram um cordão de segurança ao redor da vila para impedir a presença de curiosos. Não houve rituais nem palavras solenes. O objetivo era cumprir a ordem em condições de segurança e proceder à transferência. Uma vez confirmada a morte, Audísio ordenou carregar os corpos no veículo para levá-los a Milão. Lá seriam expostos publicamente junto a outros chefes executados,
como prova visível de que o regime fascista havia chegado ao seu final. Na tarde do dia 28 de abril de 1945, após a execução de Benito Mussolini e Clara Petacci em Giulino di Mezzegra, seus corpos foram carregados em um caminhão junto com os de outros hierarcas fascistas fuzilados nas horas anteriores. Entre eles estavam Alessandro Pavolini, Achille Starassi e vários ministros e funcionários da República Social Italiana capturados em diferentes localidades do norte. O comboio partiu em direção a Milão, seguindo as instruções do Comitê de Libertação Nacional do Norte da Itália, que havia ordenado não apenas a eliminação física dos dirigentes fascistas, mas também a exibição pública de seus cadáveres como prova irrefutável do fim do regime. A decisão de mostrar os corpos na capital lombarda foi tomada nas mesmas deliberações que haviam definido a execução. Os dirigentes da resistência consideraram que um anúncio verbal não seria suficiente para convencer a população da queda definitiva do fascismo. Depois de mais de 2 décadas de propaganda que havia construído a imagem de Mussolini como figura invulnerável, era necessário um testemunho visual incontestável. A experiência recente reforçava esta conclusão. Rumores falsos sobre mortes de líderes fascistas haviam circulado em diversas ocasiões, enfraquecendo a credibilidade das notícias transmitidas por meios clandestinos. O transporte para Milão começou durante a noite e prolongou-se até a madrugada do 29 de abril. Foi utilizado um caminhão militar alemão requisitado, com capacidade para transportar vários cadáveres e um destacamento de partidários armados. A vigilância era rigorosa, temiam emboscadas de tropas alemãs em retirada ou tentativas de fascistas sobreviventes de recuperar os corpos para lhes dar um enterro heróico. O comitê havia ordenado que chegassem intactos à capital. O comboio avançou lentamente por estradas secundárias em mau estado, evitando os principais eixos de comunicação onde ainda poderiam circular unidades alemãs. Entretanto, Milão tinha sido libertada nas 24 horas anteriores. As últimas forças alemãs tinham abandonado a cidade e os comitês locais de libertação tinham assumido o controle dos edifícios públicos, das estações de rádio e das infraestruturas estratégicas. A população civil celebrava nas ruas com um entusiasmo massivo que contrastava com os anos de repressão. Nesse contexto de euforia, a chegada dos corpos do ditador e seus colaboradores ia tornar-se um ato com um forte valor simbólico. O local escolhido para a exibição foi Piazzale Loreto, no setor norte da cidade. A escolha não foi casual. Ali, no dia 10 de agosto de 1944, 15 partisãs tinham sido fuzilados por ordem dos ocupantes alemães e do regime fascista, e seus corpos tinham sido expostos na via pública como advertência. A recordação daquele episódio estava viva na memória dos milaneses. Escolher esse espaço significava inverter o sentido simbólico da praça, onde meses antes tinham jazido os mártires da resistência, agora se mostrariam os cadáveres de quem tinha ordenado e executado a repressão. O caminhão chegou à praça por volta das 7 da manhã do dia 29 de abril. Parou em frente a um posto de serviço da ESSO, cujo prédio moderno com letreiro visível serviria como fundo reconhecível nas fotografias que logo circulariam. Os partidários descarregaram os corpos sem cerimônia, jogando-os sobre o pavimento. O de Mussolini ficou ao lado do de Clara Petacci e dos outros hierarcas. Não houve ordem nem disposição solene. Os cadáveres ficaram amontoados sobre o asfalto. A notícia da iminente exibição se espalhou pela cidade durante a noite. Mensagens transmitidas por rádio clandestina e rumores de boca a boca haviam preparado a população. Logo começaram a chegar vizinhos, e em questão de horas a praça se encheu de milhares de pessoas procedentes de diferentes bairros e localidades próximas. O público representava todos os setores sociais, operários, empregados, estudantes, mulheres, idosos, famílias inteiras. A congregação expressava o desejo de presenciar diretamente o fim de um período de mais de 20 anos de ditadura. As primeiras reações foram de reconhecimento e verificação. Muitos se aproximavam para se certificar de que o corpo deitado era realmente o do ditador. Uma vez confirmada sua identidade, a multidão explodiu em uma mistura de raiva acumulada e celebração.
Os corpos foram submetidos a agressões físicas imediatas. Alguns cidadãos cuspiam sobre eles, outros os golpeavam com paus e pedras. Houve disparos de armas de fogo de pequeno calibre que acrescentaram impactos visíveis aos cadáveres. O corpo de Mussolini foi chutado e arrastado, seu rosto golpeado contra o pavimento até ficar irreconhecível. Clara Petacci também foi agredida, apesar de não ter tido responsabilidades políticas diretas. Sua proximidade ao ditador bastava para torná-la alvo da ira coletiva. Os demais hierarcas sofreram destinos semelhantes. A violência continuou durante horas, sem intervenção dos partidários responsáveis, que se limitaram a manter um perímetro de segurança para evitar desordens fora da praça. Consideravam que a multidão tinha direito de expressar sua fúria após anos de repressão e guerra. As demandas cresceram até exigir que os corpos fossem pendurados para que todos pudessem vê-los com clareza. O clamor popular evocava diretamente o tratamento que os fascistas tinham dado aos partidários nesse mesmo local. Diante da pressão da multidão, os organizadores cederam. Os feixes metálicos da estação de serviço foram utilizados como pontos de suspensão. Com cordas improvisadas, os corpos foram amarrados pelos tornozelos e elevados de cabeça para baixo. Mussolini ocupou a posição central, ladeado por Clara Petacci e vários dos seus colaboradores mais conhecidos. A cena resultante era de forte impacto. Os cadáveres ensanguentados e desfigurados pendiam sobre a praça, visíveis para todos os presentes. O significado simbólico era evidente. A praça, que tinha sido palco da repressão fascista em 1944, se transformava no espaço da exibição final dos responsáveis. Para os habitantes de Milão, a inversão de papéis constituía uma confirmação tangível de que o regime tinha chegado ao seu fim. O lugar onde os resistentes tinham sido humilhados se convertia no palco da derrota de seus algozes. A multidão cresceu até reunir a dezenas de milhares de pessoas. Alguns lançavam pedras, outros disparavam contra os corpos pendurados. Os gritos, insultos e cânticos antifascistas enchiam a praça em um estrondo constante. A atmosfera era de catarse coletiva. Misturavam-se sentimentos de alívio, raiva acumulada e desejo de justiça. Para muitos, tratava-se de uma reparação simbólica há muito esperada. A exibição prolongou-se durante todo o dia. Fotógrafos profissionais e amadores capturaram imagens que foram rapidamente divulgadas dentro e fora da Itália. As fotografias dos corpos pendurados em Piazzale Loreto tornaram-se um dos testemunhos gráficos mais conhecidos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. A imagem do ditador que durante mais de 20 anos dominou a vida política italiana, agora reduzido a um cadáver exposto diante de uma multidão, ficaria gravada na memória coletiva como representação definitiva da queda do fascismo. Após a exibição na Piazzale Loreto, no 29 de abril de 1945, os corpos de Benito Mussolini, Clara Petacci e os hierarcas fascistas fuzilados foram retirados por ordem das autoridades locais e dos comandos aliados presentes em Milão. Após mais de 12 horas de exposição pública e agressões contínuas, os restos encontravam-se gravemente deteriorados. Foram carregados em um caminhão militar e transferidos para o Instituto de Medicina Legal da cidade, onde se dispôs a realização imediata de autópsias forenses. O exame médico de Mussolini foi realizado naquela mesma tarde. Médicos forenses italianos e aliados participaram da operação com o objetivo de documentar cientificamente as causas da morte e o estado do cadáver. O relatório descreveu um corpo masculino de 1,69 m de altura com múltiplas feridas de bala, a maioria concentrada na região do tórax. O tiro letal perfurou o peito à altura do coração, provocando fraturas nas costelas e lesões massivas nos pulmões. Outros impactos atingiram o abdômen e os braços, sugerindo que ele pode ter tentado se cobrir no momento da execução. O rosto mostrava hematomas, cortes e fraturas provocados depois da morte pelas agressões na praça. Apesar do deterioro, os médicos confirmaram a identidade por traços faciais ainda reconhecíveis e por documentos pessoais encontrados na roupa. O cadáver de Clara Petacci foi examinado com o mesmo rigor.
apresentava 5 ferimentos de bala no torso, todos compatíveis com uma morte imediata, além de sinais de golpes posteriores sofridos durante a exibição pública. Concluídas as autópsias, surgiu a questão do destino final dos restos. Tanto o governo provisório italiano quanto as autoridades aliadas coincidiram no risco de que uma tumba identificável se tornasse um lugar de peregrinação para simpatizantes do fascismo. A experiência europeia demonstrava que os enterros públicos de figuras políticas controvertidas costumavam transformar-se em centros de culto para seus seguidores. A solução foi manter o corpo sob controle estatal e enterrá-lo em segredo. No 1º de setembro de 1945 foi depositado em uma cova anônima no cemitério de Musocco, nos arredores de Milão, sem qualquer sinal que indicasse sua presença. Apenas um grupo reduzido de funcionários conhecia o local exato. No entanto, a descrição não impediu que circulassem rumores sobre o paradeiro. Entre os seguidores do regime derrotado, surgiram teorias sobre ocultamentos deliberados destinados a apagar qualquer rastro do ditador. Em 23 de abril de 1946, quase um ano após a execução, um grupo clandestino de militantes neofascistas conseguiu roubar o cadáver. A operação foi executada com organização precisa e discreta. Os autores pertenciam a uma rede conhecida como a Legião dos Mortos de Mussolini, composta por antigos oficiais da República Social Italiana e simpatizantes civis. Haviam estudado durante meses a vigilância do cemitério e preparado abrigos para ocultar o corpo. Após o roubo, os restos foram transferidos clandestinamente por várias localidades do norte da Itália. Inicialmente permaneceram em uma residência em Monza, depois em conventos que aceitaram guardá-los por motivos religiosos e, finalmente, em um mosteiro capuchinho em Pavia. O desaparecimento provocou um escândalo político na Itália do pós-guerra. O governo de Alcide De Gasperi ordenou uma ampla investigação policial. Carabinieri e forças estatais realizaram buscas em múltiplas regiões, enquanto a imprensa especulava sobre o paradeiro e as motivações da operação. Durante mais de 4 meses, o país viveu sob a incerteza do paradeiro dos restos. Os partidos de esquerda acusavam o governo de negligência, enquanto setores conservadores insinuavam possíveis cumplicidades. A tensão política ameaçava a estabilidade institucional em um momento em que a democracia italiana mal começava a se consolidar. Em agosto de 1946, a polícia recuperou o corpo no convento dos Capuchinhos de Cerro Maggiore, próximo a Milão. Os religiosos que o haviam ocultado declararam ter agido por motivos humanitários, alegando que toda pessoa merecia sepultura. Negaram ter participado no roubo e asseguraram que desconheciam inicialmente a identidade do cadáver confiado aos seus cuidados. O governo decidiu aplicar medidas mais estritas. Os restos foram trasladados para uma instalação militar sob vigilância permanente e pouco depois para um depósito especial em Milão, guardado diretamente pela polícia. Ali permaneceram por mais de uma década em condições de segurança equiparáveis às utilizadas para material classificado. O paradeiro foi considerado segredo de Estado e apenas era conhecido por um número muito reduzido de funcionários de alto escalão. A situação manteve-se sem mudanças até 1957. Nesse ano, o presidente do Conselho de Ministros, Adonis Zoli, natural de Predápio, autorizou a devolução do corpo à família Mussolini. A decisão enquadrou-se num contexto político delicado. O governo necessitava de apoio parlamentar do movimento social italiano, partido neofascista que havia alcançado representação significativa. A medida foi interpretada como uma concessão estratégica destinada a garantir estabilidade. No dia 30 de agosto daquele ano, os restos foram entregues a Rachele Guidi em uma cerimônia privada e transferidos para o cemitério de San Cassiano, em Predápio, a cidade natal do ditador. O enterro foi realizado com a máxima discrição, sem cerimônias públicas e sob forte vigilância policial. Apenas familiares diretos e um número reduzido de assistentes autorizados estiveram presentes. Com o passar do tempo, a tumba em Predápio transformou-se em lugar de peregrinação. Desde a década de 1960, grupos de simpatizantes começaram a organizar visitas coincidindo com datas significativas como o nascimento de Mussolini, a Marcha sobre Roma ou o aniversário da sua morte.
Embora as autoridades tenham tentado limitar essas manifestações através de vigilância e proibições de símbolos políticos explícitos, o fenômeno persistiu. A cripta familiar abriga um sarcófago de mármore negro com o nome do ditador gravado em letras douradas. Em seu interior são conservadas fotografias, cartas e recordações pessoais. O lugar continua recebendo visitantes que fazem saudações romanas, depositam flores com simbologia fascista e entoam hinos do regime. A polícia mantém presença permanente para evitar incidentes, mas o fluxo de visitantes confirma que a figura de Mussolini conserva capacidade de atração simbólica entre determinados setores da sociedade.